Então estamos em Marcos, capítulo 16, vamos ler os 7 primeiros versos por enquanto. Todos nós achamos? Louvado seja o Senhor. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a Jesus, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Este é, sem a menor sombra de dúvidas, o evento mais extraordinário da história. A ressurreição de Jesus é a âncora da nossa esperança. O evento mais importante da nossa fé. É em virtude da ressurreição de Jesus que nós estamos aqui. Ela dá fundamento à expressão da nossa fé. Nenhum de nós aqui passará ileso às crises de fé na vida. Nós temos crises de fé, claro que temos. Nem tudo sai como nós planejamos. Há períodos da nossa vida que são marcados por pressões significativas, que são marcados por dores significativas. Há períodos da nossa vida que sim, nós temos crises de fé. Momentos de pressões familiares, de incompreensões familiares, momentos de frustrações profissionais, frustrações vocacionais. Todos nós aqui temos ciclos da nossa vida em que estamos insatisfeitos. Se não insatisfeitos com o ambiente em que estamos, insatisfeitos conosco mesmos, com a nossa incapacidade de evoluir, com a nossa incapacidade de resolver os problemas, com a fragilidade das nossas decisões. Todos nós passamos por crises de fé. Às vezes perdemos fé em nós mesmos e achamos que não vamos dar conta dos desafios que nos cercam. Mas em que pese as crises de fé, que é normal que todos nós venhamos a enfrentar. Ninguém gosta de ser frustrado, ninguém gosta de ter a vida estagnada, ninguém gosta de se ver paralisado. A vida de todo mundo segue, a sua está estacionada. Ninguém gosta de lembrar de um tempo que teve, que hoje não tem mais. Ninguém gosta de conviver com a escassez. Ninguém gosta de ser surpreendido no seu pecado. Ninguém gosta. Ninguém gosta de verificar que depois da construção de tantos anos, de um relacionamento, de uma família, de uma profissão, você hoje percebe que não é bem isso. Crise de fé, crise pessoal, angústia, demanda, dê o nome que você quiser. Mas uma crise você não pode ter. Uma crise de fé não pode habitar o seu coração, em hipótese alguma, sob qualquer circunstância. Você precisa ter a convicção firme, se você é um discípulo de Jesus. Se você está aqui essa noite, não por mera convenção social, se você está aqui essa noite, não por bater um ponto religioso, se você está aqui nessa noite, não por um costume, não para agradar alguém, se você está aqui nessa noite, cônscio da realidade espiritual que te cerca, uma certeza você não pode perder: que o Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Essa convicção precisa ser inabalável. Duvide de você mesmo. Duvide de você mesmo. Normal. Já duvidei de mim mesmo.
Duvide da sua capacidade normal. Quantas vezes achei que eu não era capaz? Em determinados aspectos, continuo achando. Duvide das suas escolhas. Tem escolhas que a gente faz assim, meio a arrepio da nossa vontade. Duvide do que você quiser. Agora, não duvide de que Jesus venceu os grilhões da morte, conheceu o outro lado, entrou num sepulcro após uma morte agonizante, mas jamais duvide que o sepulcro não conseguiu detê-lo. Ele saiu ao terceiro dia vitorioso para nunca mais morrer de novo. E Jesus está vivo, está aqui nessa noite, nesse auditório, nesse lugar. Jesus está aqui. Você não pode duvidar disso. Do resto, você duvida o que você quiser. Olhando para esse texto, nessa perspectiva de quem quer ter vida de verdade, vida de novo, eu quero te convidar nessa noite, encerrando essa série de mensagens, a tomar algumas decisões. A primeira delas está no verso 1, e a decisão é: eu farei mais do que o necessário. Eu farei mais do que o necessário. Diz o verso 1: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Entenda, Jesus já estava sepultado, pelo menos esse era o imaginário. Ele já foi ressuscitado aqui nesse texto, já é domingo de manhã. E elas dizem: eu vou lá embalsamar o corpo de Jesus. Mas tem um detalhe: o corpo de Jesus já foi embalsamado. O corpo de Jesus já foi aromatizado. Embalsamar é uma cultura daquele tempo. Isso que essas mulheres se levantaram para irem fazer no corpo de Jesus era algo que já havia sido feito, portanto desnecessário. Sob a ótica de aplicação de recursos, sob a ótica do tempo, isso que o verso 1 diz que essas mulheres foram fazer era desnecessário. Primeiro, desnecessário por conta do perigo. Já havia uma perseguição, não apenas contra Jesus, inclusive o mataram, mas havia uma perseguição contra os discípulos de Jesus. Lembre-se que Pedro o nega. E por que o nega? Porque era mais fácil negá-lo. Qualquer um que declarasse amores por Jesus naquela circunstância, naquele tempo e naquele episódio de momento, seria igualmente morto. Então essas mulheres, quando pegam os produtos para embalsamarem o corpo de Jesus e se dirigem ao jardim do túmulo, elas estão lá. Se qualquer soldado romano, se qualquer emissário do sinédrio judaico encontra essas mulheres no meio do caminho e perguntam: por que vocês estão com isso na mão, indo para um sepulcro? Quem está no sepulcro já está embalsamado. Elas não iam mentir, discípulos de Jesus não mentem. Então elas teriam que dizer que estavam indo embalsamar Jesus. Poderiam ser mortas, presas, poderiam apanhar. Então não era necessário. Colocaram a vida em risco, sob esse ponto de vista, à toa. Segundo, era um gasto desnecessário. Os discípulos de Jesus, salvo raríssimas exceções como José de Arimateia, não eram pessoas ricas. O material para embalsamar um corpo é material caro, custa dinheiro, dinheiro grande. Mas elas juntam as suas moedas, elas juntam as suas economias e elas compram material para embalsamar o corpo de Jesus. Mas o corpo já estava embalsamado. Porque essas mulheres resolveram fazer mais do que o necessário. Gente que quer ter vida, vida abundante. Gente que quer ter vida, vida de verdade, precisa aprender a fazer mais do que o necessário. Eu tive uma grande decepção um tempo atrás. Tem um sujeito que eu admiro muito, pastor, e continuo admirando muito. Maravilhoso. E ele pastoreou 30 anos a mesma igreja. 30 anos. Já imaginou ouvir 30 anos o mesmo pastor? 30 anos com o mesmo pastor? E eu queria saber qual era o segredo. É uma bênção isso. Eu acredito em ministérios longevos. E um dia eu marquei tomar um café com ele, outro estado. E eu queria saber o segredo. Eu falei: pastor, já aposentou-se? Qual é o segredo para o senhor ficar
30 anos pastoreando a mesma igreja, o mesmo rebanho, o mesmo povo, abraçando as mesmas pessoas. 30 anos na mesma igreja, eles nunca te mandaram embora. 30 anos na mesma igreja. Qual é o segredo? Eu fiz uma viagem para conversar com esse homem. Eu paguei o café. Quer dizer, ali era a hora dele me dar o segredo. Sabe o que ele falou para mim? Foi uma decepção tão grande. Ele falou: Abdala, você sabe qual que é o segredo de você ficar 30 anos na mesma igreja? É só não sair. Você fica. Fica lá. Se você sair antes, você vai sair antes. Se você ficar 30, você vai ficar 30. Em outras palavras, faz o necessário. Mas aquilo foi um balde de água fria num jovem pastor. Eu voltei em pânico, eu falei: não é possível que é só isso. Aí eu fui assistir aqueles videozinhos que passam na internet. Entrevistaram um sujeito, casado há 50 anos. E aí a entrevistadora perguntou assim: qual é o segredo de um casamento duradouro, um segredo de um casamento de 50 anos? O velhinho respondeu assim: é só não separar. É só não separar, você vai ser casado 50 anos, não separa. Eu falei: não é possível que é só isso. É só isso. Será que é só isso a vida? E o senhor, 98 anos de vida, qual é o segredo? É só não morrer antes. Se você não morrer, você chega a 98, você chega a 100, a 105, é só não... Não é possível que seja só isso, irmãos. O segredo de um casamento duradouro não deve ser só não separar. A gente tem que fazer mais do que o necessário. Tem que ter surpresa, tem que ter dedicação, tem que ter aprimoramento do sentimento, da lealdade, da fidelidade, da cumplicidade. Tem que ter surpresa, tem que ter romance. Não é só não separar, é ter vida. Vida de verdade é fazer mais do que o necessário. Fazer mais do que o necessário. As pessoas podem morrer fazendo só o necessário, mas isso não é vida, isso é sobrevida, isso é sobrevivência. E viver é mais do que sobreviver. Então qual é o segredo de um casamento duradouro? É ir reconquistando, amando, surpreendendo. Qual é o segredo de uma vida duradoura? É avançar, é ter sentido, é ter projeto, é ter desafio, é ter fé, é ter certeza de superações, é enfrentar os vales olhando para o outro lado e sabendo que Deus está conosco. É mais do que apenas não morrer. Qual o segredo de... No meu caso eu sou pastor, mas você que é funcionário de alguém, você que é servidor público, você que é profissional liberal, você que é patrão, você que seja o que for, qual é o segredo da longevidade profissional? Não é só não ser demitido, não quebrar, não falir. Não, é ter propósito, é ter sonhos renovados, metas, algumas até intangíveis, mas que no poder de Deus você vai avançando. Então a gente não fica 30 anos no emprego, 30 anos numa igreja, é só não ser mandado embora. Não, tem que ter sonhos, projetos, brilho nos olhos, vontade de avançar, fazer mais do que o necessário. Aí eu chego em casa, as passagens eu tinha comprado com milha, mas o Uber até a cafeteria, o Uber de volta, eu não vou revelar onde foi, porque pode revelar quem é. O preço do café naquele lugar estava uma fortuna. Eu gastei uma grana à toa para ouvir que o segredo de um ministério duradouro é só você não ser mandado embora. Tem que ter mais que isso. A vida tem que ser mais que isso. O segredo de viver não é só não morrer. O segredo de um casamento duradouro não é só não se divorciar. Tem que ter gosto. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a olhar para a ressurreição de Jesus e dizer: eu vou fazer mais do que o necessário. Eu não vou me acostumar com a mediocridade.
Eu quero ir além, eu quero sonhos, eu quero projetos, eu quero avançar. Eu quero Cristo habitando em mim. E Cristo habitando em mim, diz Colossenses 1:27, é a esperança da glória. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você tem o Espírito mais poderoso do mundo habitando sobre você. Você tem a palavra mais poderosa do mundo guiando a sua vida e a sua consciência. Você tem a comunhão do povo mais abençoado do mundo fortalecendo a sua essência. Você tem o poder do Deus único e poderoso sobre a sua cabeça. É avançar ou avançar. A primeira afirmação que eu quero te convidar a fazer, a primeira decisão que eu quero te convidar a tomar, no encerramento dessa série, olhando para esse texto é, eu vou fazer mais do que o necessário. Jesus já está embalsamado, o corpo já está embalsamado, aliás, já está até ressuscitado. E essas mulheres se levantam e dizem, eu vou fazer de novo, porque Jesus merece o nosso melhor. Em segundo lugar, eu quero te convidar no verso 2 a fazer uma segunda decisão. Eu vou esperar o dia amanhecer. Eu vou esperar o sol raiar de novo. Eu vou esperar o dia amanhecer. Eu vou esperar o sol raiar de novo. Diz o verso 2 o seguinte: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, repita comigo, por favor, só essa expressão da palavra de Deus. Ao despontar do sol, foram ao túmulo. Não importa a densidade das trevas, o sol da justiça sempre nascerá. Existem noites mais longas do que outras noites. A noite que provoca o encerramento do dia em que você recebeu uma notícia amarga, é uma noite longa. Parece ser muito mais longa do que uma noite feliz, onde está tudo certo e arejado na sua mente e entre as pessoas que te cercam. Existem noites mais demoradas, cuja densidade das trevas é quase que implacável no nosso coração. Mas não importa a densidade das trevas, Malaquias capítulo 4, verso 2, diz que o sol da justiça sempre nascerá, trazendo cura nos seus raios, nas suas orlas. Jesus é o sol da justiça. Então eu espero o sol raiar outra vez, eu espero o amanhecer do dia. Eu não tomo decisões cercado pela densidade das trevas. Eu não me abato porque a noite está demorada. Eu espero o amanhecer. Eu espero o sol da justiça voltar a brilhar. Tem uma cidade da Noruega, está a 950 quilômetros acima do Polo Norte, que de outubro a abril é sempre noite. Não tem sol. São 6 meses sem sol. Os dilemas emocionais para aquele povo são absolutamente elevados. São 6 meses sem sol. Eles estão 950 quilômetros acima do Polo Norte. Ficam 6 meses sem sol. Lá os nossos irmãos que compuseram no cancionário popular brasileiro, mas é claro que o sol vai brilhar amanhã, não fariam sucesso, porque não tem sol amanhã. São 6 meses, rigorosamente, 6 meses sem sol. As pessoas precisam reequilibrar as suas emoções. As pessoas precisam reequilibrar os seus sentimentos, porque são 6 meses no escuro. Até que na primavera desponta o sol. E são 6 meses com a luz brilhando. Os melhores 6 meses na vida daquela sociedade. Porque todos nós gostamos do brilho, que não apenas traz vida, que não apenas garante as nossas vegetações, a biodiversidade, mas o brilho que abençoa as nossas emoções e nos dá a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tomo uma segunda decisão olhando para esse texto da ressurreição de Jesus. Eu vou esperar o sol nascer. Eu vou esperar o sol despontar. Eu não vou
tomar decisões refém das minhas emoções, refém dos reveses da minha vida. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu não sou a doença que me abate. Eu não sou a trapaça que me fizeram. Eu não sou a falência que tive. Eu não sou sequer o pecado que cometi. Não tomarei decisões à luz do meu sentimento de refém da vida. Eu vou esperar o sol despontar. Porque até que Jesus volte, o sol da justiça vai despontando, trazendo cura nos seus raios. Eu tomo uma terceira decisão, versículo 3, à luz da ressurreição do Senhor Jesus. Eu não terei medo de pedir ajuda. Eu não terei medo de pedir ajuda. Diz o texto sagrado. E diziam umas às outras, verso 3, quem nos removerá a pedra do túmulo? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? É claro, aquelas mulheres estão reconhecendo que, apesar da boa vontade de fazer mais do que o necessário, apesar de terem esperado o despontar do sol, apesar de exercerem generosidade, apesar de estarem prontas para embalsamar novamente o corpo de Jesus, elas chegam a uma conclusão: embalsamar o corpo a gente consegue, aromatizar o corpo a gente consegue, mas a gente não tem força para remover a pedra. Os irmãos sabem que por influência do sinédrio dos judeus, a corte romana tinha muita preocupação de que os discípulos de Jesus tirassem o corpo de lá para fazer um factoide, para fazer uma trapaça sobre a ressurreição. E por isso, a pedra do túmulo de Jesus era por demais pesada, foi selada pelo selo de Roma. E aquelas mulheres chegaram a uma conclusão: nós não temos condições de empurrar a pedra. E elas sabem que precisam de ajuda. Quem quer ter vida de verdade não pode ter medo de pedir ajuda. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos pedir ajuda. Pedir socorro não é coisa de gente fraca, é coisa de gente sábia. Pedir ajuda não é coisa de covarde, é coisa de gente sábia. Talvez um dos atos de maior coragem, a depender da circunstância que o senhor passa, a depender da circunstância que a senhora passa, talvez a expressão de maior coragem para você seja pedir ajuda, conselho. Não tentar resolver todos os seus problemas sozinhos. Eu sei que a vida de muitas pessoas são forjadas na precocidade da maturidade. Gente que precisou amadurecer muito cedo. Gente que muito cedo começou a perceber que a vida não é fácil. E que muito cedo teve que tomar decisões. Talvez tenha gente aqui que novinha já foi arrimo de família. E que evoluiu antes do tempo. E que se apercebeu em saltos de evolução cognitiva, de maturidade, muito superior a qualquer homem médio, a qualquer ser humano normal. Ou gente que apanhou tanto da vida, teve uma vida boa. Nasceu numa família confortável, nunca passou fome. Estudou em bons colégios. Mas em que pese, a base familiar tomou uma escolha errada na vida e apanhou. Não do seu ponto de vista literal, ou talvez, mas apanhou da vida, com um chicote bravo da existência. E o coração vai ficando ressabiado, desconfiado, vai te dando casca grossa. E a gente começa a achar que pode resolver tudo sozinho. Achar que pode resolver tudo sozinho é uma marca de infantilidade espiritual. Não vim aqui para te ofender. Não estou dizendo que você é infantil. Estou tratando aqui de coisas espirituais. No mundo dos homens, você é corajoso, corajosa. No mundo dos homens, você é perspicaz, resiliente, avançou. Mas no reino de Deus, pessoas que acham que podem resolver as suas demandas sempre sozinhas, são espiritualmente infantis.
Na sociedade civil, você pode ser poderoso, forte, grande, alcançar grandes posições, sair em capa de revista, receber homenagens, ganhar muito dinheiro, juntar muito dinheiro. No reino de Deus, gente que acha que não precisa de ajuda e gente que acha que pode resolver os seus problemas sempre sozinhos é um infantil espiritual. O que essas mulheres estão nos ensinando é: eu não terei medo de pedir ajuda. Tem hora, meus irmãos, que é pesado o fardo dessa vida e que nós precisamos pedir ajuda. Ajuda. E num médico, para um psicólogo. Houve um tempo da fé evangélica, e graças a Deus já se passaram décadas disso que eu vou lhes dizer, em que diziam que tomar remédio era falta de fé. Se você realmente tem fé, você vai curar a sua depressão lá no grupo de oração. E eu realmente acredito que no grupo de oração a sua depressão pode ser curada. Eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Mas via de regra, você cura depressão com terapia. Depressão é uma doença, uma patologia. Pode ir num médico. Terapia, médico, remédio. Não é pecado nenhum. Durante muito tempo da minha vida eu tive miopia em alto grau. Fiz uma cirurgia, hoje eu uso óculos meio que fake. Mas no tempo que eu era míope mesmo, ninguém nunca me acusou de ser um homem sem fé por usar óculos. Arranca óculos, seu pastor hipócrita. Vá dirigir sem óculos, cadê a sua fé? Você não tem fé, não? Você fica pregando sobre esse Deus que faz milagres e usa óculos, seu hipócrita. Nunca ninguém me acusou. Porque a miopia é uma doença e o óculos é o remédio. Eu tomo esomeprazol de 40 miligramas todo dia de manhã, senão meu dia fica terrível. Problema de estômago, gastrite, desde a minha conversa com aquele pastor dos 30 anos. E ninguém nunca me acusou de ser um homem sem fé por usar esomeprazol. Ó que hipócrita. Ó que pastor de meia tigela. Fica dando lição de moral, fica fazendo apelo de fé, de milagre, toma esomeprazol. Por que ele não vai curar isso com oração e jejum? Nunca. 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 Por que se um dia eu precisar, ou se você precisar, tomar um remédio para botar a sua cabeça em ordem, você é uma pessoa sem fé? Aliás, se existe um comprimido para colocar a sua cabeça em ordem, você acha que quem criou, Deus ou o diabo? Porque o diabo quer esmagar a sua cabeça. E Deus quer ver a sua cabeça bem. E Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que em Cristo habitam todos os mistérios da ciência e do conhecimento. Em outras palavras, em Cristo não habitam apenas os anjos, os arcanjos e a Bíblia e a igreja. Em Cristo habita a farmacologia, a medicina. Em Cristo habita a psiquiatria. Às vezes o maior ato de coragem para você e para sua família é pedir ajuda. Tem gente que está fora de controle e precisa pedir ajuda. O que essas mulheres estão dizendo no verso 3? Nós não damos conta de remover a pedra do túmulo, nós precisamos de ajuda. Tem remédio para tudo nessa vida. Você não precisa ser um hipocondríaco. Mas usar a medicina, as terapias, e é claro, sobretudo a fé. Ir na igreja, buscar o Senhor, orar, conviver na comunhão dos santos, claro, em absoluto, mas pedir ajuda, tem fundo de poço que a gente não sai sozinho. Eu decido não ter medo de pedir ajuda. Amém? Quarto lugar, verifique comigo o versículo 4, por gentileza. Eu decido encontrar vida no lugar da morte. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, é um anjo, vestido de branco. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. É isso mesmo.
ver um anjo, quando a gente lê assim, fulano viu um anjo, dá medo. Todas as vezes na Bíblia que um anjo aparece, sobretudo no Novo Testamento, a primeira coisa que um anjo diz é, não temas. E a primeira coisa é medo, irmão. Aparece um jovem vestido de branco, lá no sepulcro, dá medo. Diz o texto que elas ficaram surpreendidas, isto é, surpresa, e atemorizadas, isto é, temor. Verso 6. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto, ele está vivo. Eu decido encontrar vida no lugar da morte. Você tem uma caneta aí? A expressão do versículo 4, olhando, você pode substituir sem problema algum, porque esse é o sentido original do texto, por erguendo a cabeça. Foi isso que elas fizeram aqui. E erguendo a cabeça, viram que a pedra já estava removida. As pessoas que decidem enxergar vida no lugar da morte, são as pessoas que têm a capacidade, no nome de Jesus, erguerem a cabeça. Deus te chamou aqui essa noite para te encher de coragem, para impactar a sua vida. E chegou a hora de você erguer a sua cabeça e de enxergar a vida onde as pessoas enxergam morte. É como se o céu olhasse para essas mulheres corajosas, generosas, e dessem um recado. Onde vocês enxergam morte, eu, o Deus Todo-Poderoso, enxergo vida. Onde vocês enxergam fim, eu, o Deus Todo-Poderoso, enxergo começo. Onde vocês enxergam tragédia, eu, o Deus Todo-Poderoso, enxergo restauração. Onde vocês enxergam fedor de morte, eu enxergo aroma de vida. Esse é o Deus a quem você serve, e esse Deus está aqui nessa noite. Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Ele é poderoso para fazer com que você erga a sua cabeça. Eu decido enxergar vida no lugar da morte. Tem casamento que está morrendo. Aliás, tem casamento que já morreu e os defuntos continuam na mesma casa, sepultados. Sim. Em todos os lugares, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem famílias que estão mortas. Pais que não conversam com seus filhos, filhos que não conversam com seus pais. E aqui eu não estou procurando culpados, eu estou dando um diagnóstico. Mortos. Mortos. A Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e nos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mortos. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Segundo a nossa fé, quando algo morre, nós temos duas opções. Ou você enterra, ou se promove a ressurreição. Em outras palavras, seu casamento está morto, ou você enterra, ou você pede para Deus ressuscitar. A sua família está morta, ou você enterra, ou você pede para Jesus ressuscitar. A sua esperança está morta, ou você enterra os seus sonhos, ou você pede para Jesus ressuscitar. Porque na lógica da nossa fé, quando alguma coisa morre, ou a gente sepulta, ou Deus ressuscita. A minha oração por você nessa noite é: não aceite entrar numa cova. Erga a sua cabeça. Deus tem ressurreição para você. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico acontecido há 2 milênios. A ressurreição de Jesus inaugurou no mundo espiritual, no cenário espiritual, um poder que a Bíblia chama do poder da ressurreição. Desde que Cristo ultrapassou aquele túmulo,
Ele legou aos seus filhos o poder da ressurreição. Eu decido enxergar vida no lugar da morte. Eu me recuso a sepultar meus sonhos, porque Deus é capaz de ressuscitá-los. Eu me recuso a caminhar para a cova, porque Deus é capaz de ressuscitar a minha jornada. E no dia que Ele tiver que me chamar, ainda assim, a Bíblia diz que se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. A ressurreição sempre será a palavra final na vida de um crente. Em quinto e último lugar, eu decido, versículo 7, não rejeitar ninguém. Talvez essa seja a parte mais difícil do sermão dessa noite, para encerrarmos essa série de mensagens. Eu decido não rejeitar ninguém. O tal do anjo, que estava lá dentro do sepulcro, da parte de Deus, disse para elas que elas não precisavam ter medo, porque Jesus estava ressuscitado. Aí Deus manda dizer para elas o seguinte, verso 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Mas eu quero destacar uma expressão aqui. A expressão é, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Mas espera aí, Pedro não é um discípulo? Sim ou não? Pessoal da escola bíblica, tanto das 8 da manhã quanto das 10:30 da manhã. Pedro era ou não era um discípulo? Então que redundância é essa dos céus? Dizei aos discípulos e a Pedro. Se Pedro era discípulo, que redundância é essa? É porque Pedro era discípulo, mas não se sentia discípulo. Porque ele negou Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. E Deus está nos dando um recado aqui. Eu não rejeito ninguém. Pode ser que em algum momento da sua vida você me rejeite, diz o Senhor. Mas eu não vou te rejeitar. Enquanto meu filho não voltar para inaugurar novos céus e nova terra, enquanto o juízo final não for decretado, não vou te rejeitar. Você tem chance ainda. Você pode me rejeitar, eu não te rejeito. Chamem os discípulos e chamem também a Pedro. Sabe por quê? Porque aí essas mulheres iam correndo lá onde os discípulos estavam. Os discípulos estavam com medo. Diz a palavra de Deus que eles estavam numa casa com portas trancadas. E elas iam chegar e dizer assim, ô discípulos, Jesus ressuscitou e vai encontrar a gente lá na Galileia. Vamos para a Galileia. Aí o Pedro ia falar assim, eu vou ou não vou? Se você fosse o Pedro, você ia? Eu não ia não. Porque eu tenho vergonha na cara, irmãos. Eu sou uma pessoa cheia de defeito, mas a vergonha da cara eu ainda não perdi. Eu neguei ele 3 vezes. 3 vezes, com vergonha. Enquanto ele andava sobre as águas, eu ia. Enquanto ele pregava e as multidões estavam correndo atrás dele, famoso, eu dizia, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Enquanto ele era um pregador maravilhoso, enquanto ele multiplicava pães e peixes, eu estava lá, tu és maravilhoso, Senhor, pelo Senhor daria a minha própria vida. O Senhor não pode lavar o meu pé, agora lava a minha cabeça e o meu pé. Aí no dia que ele começou a ensanguentar numa cruz, a ser pregado nas suas mãos, aí vem me perguntar, você conhece aquele homem? Nunca nem vi. Aquilo ali, sangrando daquele jeito, fraco, né? A outra, você conhece aquele homem? Como é o nome dele? Você conhece aquele homem? Não sei nem quem é. Eu não iria. Claro que eu não iria. As mulheres iam chegar lá, discípulos, Jesus quer encontrar vocês. E o Pedro, se tivesse um mínimo de brio, ia dizer, eu não vou, não tem condição de eu ir.
E porque Deus sabia disso, Ele dá um comando claro: chamem os discípulos e a Pedro. Porque não há lugar para rejeição no reino de Deus. Deus não desiste de ninguém. Pode ter entrado nesse auditório o maior pecador da cidade, ou a maior pecadora da cidade. Se houver arrependimento no seu coração, o céu não te rejeita. Pode entrar por essas portas o maior criminoso dessa cidade, espero que arrependido e desarmado. Pode entrar o maior criminoso da cidade aqui. Se você estiver arrependido, não há rejeição dos céus para você. O céu não rejeita ninguém. Ide chamai os discípulos e também a Pedro. Ide chamai os discípulos e também a Pedro. Porque Pedro é um dos meus. Ele errou, mas ele não é o erro que cometeu. Ele é meu discípulo. Eu quero conversar com ele. Tem restauração para Pedro. Tem restauração para você. Eu decido não rejeitar ninguém. Porque se o Deus Todo-Poderoso, que tem todos os motivos, condições e santidade para nos rejeitar, não nos rejeitou, eu decido não rejeitar os Pedros que me traíram. Eu decido não rejeitar os Pedros que me feriram. Eu decido ter uma vida leve. Eu decido perdoar. Eu disse que essa é a parte mais difícil do sermão. Porque são 100 quilômetros a pé de Jerusalém para Galileia. Eu fico imaginando Pedro andando esses 100 quilômetros. Será que as mulheres entenderam certo? Será o que Jesus vai falar comigo? Meu Deus do céu, quer dizer, Ele é o próprio Deus, então a quem eu recorro? Vai dar um problema esse negócio. O que Ele vai falar comigo? E Jesus, ao invés de dizer, você é um traíra, você é um impostor, você é um covarde, você é um hipócrita, você disse que daria a sua vida por mim, você não dá a sua vida por ninguém. Jesus olha para ele e diz, Pedro, você me ama? Esse é o nosso Deus. Se existe alguém nesse mundo mais extraordinário do que Ele, eu desconheço. Esse Deus quer salvar você. O poder da ressurreição está sobre a sua vida. Não existe rejeição no reino de Deus. Engana-se quem pensa que na nossa existência humana, o maior beneficiado do perdão seja quem recebe. Não. Para nós aqui, o maior beneficiário do perdão é quem dá, porque perdoar é um alívio. Não há lugar para rejeições no reino de Deus, não há lugar para rejeições na sua família, não há lugar para rejeições na sua casa. Eu quero dizer para você que Deus te acolhe, porque Ele é bom e porque Ele é fiel. E há um coração quebrantado, Deus não vai jogar fora. Eu decido não rejeitar as pessoas. Não existem casos recuperáveis para Jesus. As pessoas mais perversas desse mundo, as pessoas mais perversas desse mundo, diabólicas, se arrependerem, confessarem Jesus, Deus não as rejeita. Sabe por quê? Porque Deus não me rejeitou. E Deus não rejeitou você. E Deus não rejeita nenhum arrependido. Tenha feito Ele o que tenha feito. Vá, chame os discípulos e também a Pedro. Eu decido não rejeitar ninguém. Tem muita gente ruim nesse mundo, que fala bem, que se expressa bem, que engana pessoas há décadas. Mas que se Deus... Paulo matava os da nossa fé. E Deus pegou toda aquela potência que era Paulo e o transformou no maior pastor de todos os tempos.
Porque não existe rejeição no reino de Deus. Seus colegas do trabalho podem rejeitar você, seus amigos da escola, da faculdade. Deus não te rejeita. Concluo. O que é ter vida de verdade, baseado na ressurreição de Jesus? É saber que aquele que não nos rejeita, não é um boneco de pano, não é uma escultura na sala. Aquele que não nos rejeita não é uma ideia filosófica. Aquele que não nos rejeita não é um discurso batista. Aquele que não nos rejeita não é uma estátua. Aquele que não nos rejeita não é aquela estrutura linda lá na Baía de Guanabara. Aquele que não nos rejeita não é uma ideia. Aquele que não nos rejeita está vivo. E está aqui, poderoso para salvar, poderoso para transformar. E a boa notícia é que o Cristo ressurreto pode ressuscitar qualquer coisa. Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita projetos, Ele ressuscita ânimo e Ele ressuscita.